Eu não acredito que eu não tava gravando. Pois é. Eu falei tanta coisa aqui e não estava gravando. Mas vamos lá, começar de novo. Bom dia! Bom dia, como que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Ai, meu Deus. Tudo bem por aqui. Hoje é quarta-feira, né? Tá pela manhã, quarta-feira. Eu estou de férias, né? Já tô assim, na metade das minhas férias, tá quase acabando, porque eu tiro 2 férias no ano, né? São 2 férias de 15 dias. Então eu tirei agora, né, esse primeiro período de férias e depois eu vou tirar mais 15 dias de férias ainda durante esse ano de 2026, não sei ainda quando. Quer dizer, tem uma ideia aí, mas depois eu compartilho com vocês. Dani também, né, tirou férias, tá? A gente tirou férias junto, só que ele é os 30 dias corridos, né? É um mês completo e eu que sou 2 de 15, tô nesse período de 15 dias. Hoje eu entrei de férias no dia 16, ele também. No dia 16, foi numa segunda-feira, então já passou a semana passada, né? E hoje são 26. Não, hoje são 25. Não, hoje são 26. Hoje são 26. Eu retorno a trabalhar na terça-feira, dia 31. E nós aproveitamos esse tempo que a gente está em casa para a gente estar dando uma mexida aqui em casa, né? Mexida estrutural mesmo, né? A gente já queria, assim, tá aumentando, né? Construindo mais um quarto para estar colocando o Daniel num quarto, Isabela no outro, para estar cada um no seu cantinho. E há um tempo que a gente já estava pensando como que a gente ia fazer isso, porque a gente gosta, a gente precisa, né? A gente precisa de ter o espaço para o carro, que é a garagem, e a gente também, enfim, várias possibilidades. E a gente estava aí com duas opções, né, de mudança, de fazer, aumentar aí mais um quarto, né? Ou era dividir o quarto de Daniel e Isabela, porque era um quarto, eles dormiam num quarto só e era um quarto grande, né? Então a gente pensou até na possibilidade de fazer uma parede no meio e dividir o quarto, né? Fazer cada um do seu quarto, dividindo o quarto no meio, era uma das opções. Essa opção para nós era a opção mais rápida e financeiramente falando mais em conta. Então, eu estava optando por ela porque eu queria fazer uma coisa e ficar assim já sossegada, não ter que mexer, demorar tanto para ter o que eu quero, morar, né, ter a casa do jeito que a gente quer e virar essa página aí de construção. Então, para mim, era uma opção mais viável, né, ao meu ver. Só que não era a que a gente sonhava, né, porque a que a gente queria mesmo era, assim, algo financeiramente falando ia demandar mais da gente, né? O tempo também é maior. E, enfim, aí o que acontece? Nós temos uma amiga nossa que ela é arquiteta e, ela fez um projeto para nós, né? Ela veio aqui em casa, fez um projeto da nossa casa e ela pegou a ideia, nós contamos para ela, né, a ideia de como que a gente imaginava, como que a gente queria. Foi algo assim que Deus colocou na cabeça de Dani, né? Porque praticamente assim foi a ideia dele que ele passou para ela e ela foi ajustando, né? Eu vou mostrar para vocês, tá? Só um pouquinho que eu já mostro. Então, ele passou para ela essa ideia, que essa ideia que é mais demorada, que a gente vai gastar mais, tudo mais, era que a gente sonhava mesmo, né? Aí a gente passou essa ideia para ela, e ela colocou no papel, fez o projeto direitinho e tal, e a gente viu aquilo dali, sabe? E eu vi aquele projeto e eu falei bem assim, tá, né? A gente sabe que isso daqui é algo assim que vai demandar de tudo, né? Da gente, assim. E eu comecei a orar, né? Eu falei, Senhor, tem coisas que eu não consigo fazer, a gente não consegue fazer, mas o Senhor
o Senhor é Deus, né? Então, eu entrego ao Senhor aquilo que eu não consigo, né? Se é uma vontade nossa, né? Se é um desejo nosso maior que isso aconteça, assim, se for da vontade do Senhor também, a gente entrega isso em suas mãos. E, tipo assim, passou um tempão, assim, acho que 1 ano, né? A gente com esse projeto. Aí eu peguei o projeto e coloquei no meu muralzinho que eu tenho ali no meu quarto. E em oração, né? Eu sempre falava com o Senhor, eu falava com o Senhor para Ele nos dar sabedoria para a gente estar conseguindo terminar a nossa casa, se fosse da vontade dele, que esse projeto se realizasse, né? Da forma que estava ali no papel. E falando com Deus mesmo, né? Orando mesmo. Aí o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e eu e Dani, a gente estava nessa dúvida, né? Ou a gente faz esse mais rápido, de dividir o quarto e fazer o acabamento da casa, porque a gente precisa fazer muitas coisinhas ainda, além dessa mudança estrutural. Ou a gente embarca nisso daqui e faz do jeito que a gente quer. Aí foi tão assim, como que eu posso explicar? Foi algo tão fluido, assim, tão não sei se é a palavra correta, de repente. Eu acho que não é de repente, porque foi algo assim tão natural, sabe? A gente não sentou para decidir, amor, a gente vai fazer isso. Não, as coisas foram acontecendo. Eu tava trabalhando e eu tava, porque a minha colega que trabalha comigo, ela também tá nesse processo, né, de querer mexer na casa dela e tal. E a gente tava conversando lá no trabalho e a gente pegou o papel e a gente começou a desenhar e eu mostrei para ela do que a gente queria fazer e ela tava lá mostrando para mim o que ela queria fazer também na casa dela. Aí nessa nossa conversa chega lá nosso local de trabalho, nossa amiga que é arquiteta e a gente não, você chegou na hora certa e a gente começou a compartilhar ali algumas coisas. E essa amiga nossa, né, falou bem assim, ó, Débora, marca aí um dia que eu vou lá na sua casa e a gente vai colocar esse negócio para andar e tal. E essa próxima semana, que ela falou que ia vir aqui da minha casa, não, foi uma semana anterior da semana que eu entrei de férias, né? Ela veio aqui em casa e a gente começou a conversar sobre o projeto novamente, ajustando algumas coisas e veio assim como, sabe, foi nesse momento assim que a gente sentiu que era possível. Cara, é possível isso acontecer, né? E a gente, assim, começou a ir com mais fé por esse caminho, sabe? Nossa, a gente vai fazer isso acontecer. A gente reajustou algumas coisas e na outra semana, que era a semana que eu e Dani entramos de férias, a gente ficou assim, agoniado pra começar a mexer logo, porque nessa nova. Como é que eu falo? Nessa nessa mudança, a gente teria que derrubar uma parede, uma não, né? Duas, vou mostrar pra vocês. A gente teria que derrubar uma parede, 2 paredes, construir outra e tal, e a gente já tava agoniado querendo fazer logo. E só que nosso, a gente não conseguiu, assim, a gente não derrubou logo a parede que tinha que derrubar por questão de segurança estrutural mesmo, né? Porque tem que construir uma viga em cima, né, para a parede ter um sustento, né, a parede não ficar, porque era uma janela e a gente abriu e tal, vou mostrar para vocês. E assim, eu não consigo explicar a forma que as coisas foram acontecendo, sabe? E é igual eu falo, eu tava conversando com o Dani ontem, eu falei, amor, se alguém chegar aqui em casa e ver a forma que tá, vai ver uma casa inacabada, uma casa em construção, né? Uma casa no processo, mas para nós, assim, é diferente. Eu já consigo ver ela pronta, sabe? Eu já consigo. Eu olho para ela e já vejo o nosso sonho pronto, já vejo as coisas do jeito que a gente quer, tudo pronto. É diferente, sabe? Eu tenho certeza, assim, que é a mão do Senhor, sabe? Que tem feito todas essas coisas. Ai, gente. Que é a mão do Senhor que faz essas coisas, que
que reacende em nós essa, às vezes o que a gente já tinha desistido de sonhar, diminuindo o que às vezes a gente tanto queria, né? Porque vamos fazer dessa forma, porque é assim que dá pra gente fazer, é assim que a gente vai conseguir realizar logo. Mas no fundo, não era exatamente assim que a gente queria, né? Porque a gente queria mais. Então, então a gente começou a ver que é possível, sabe? Uma coisa que eu tenho que falar com ele, eu tô vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E tem sido assim maravilhoso. Eu tô com o coração muito grato ao Senhor. Muito grato ao Senhor, sabe? Porque ai, gente, tô meio louca porque tem dinheiro? Temos. Não temos. O que a gente tem? A gente tem fé e muita vontade de fazer acontecer. Então a gente vai, né? A gente vai seguir assim, trabalhando, fazendo o que precisa ser feito e já vendo as coisas acontecer, sabe? Colocar o pé aí, colocar o pé no mar e com fé em Deus, assim, que vai dar certo, né? Eu gravei, né, quando a gente estava no processo aqui de destruir a parede, derrubar a parede e tal, e algumas outras coisas. Aí eu vou deixar para vocês aqui, tá? No vídeo aqui também. E eu vou mostrar como é que tá agora, né? E eu é o que eu quero falar assim para vocês, sabe? Não diminui o sonho que Deus tem colocado no seu coração, não. Claro que a gente, não vou falar bem assim, né? Não é sobre ser irresponsável, sobre fazer as coisas que a gente não consegue fazer, mas é sobre ter fé mesmo e acreditar que Deus também, Deus é Pai. Igual eu falo, é a mão do Senhor que faz todas essas coisas. É a mão do Senhor sobre nós, a misericórdia e a graça dele, que faz as coisas que para nós é difícil e impossível acontecer. Vou mostrar para vocês agora, tá? Como é que tá. Antes eu vou mostrar aqui o processo e, enfim, simbora. Ele vai quebrar isso ainda? Gente, aqui, ó, iniciamos a quebra aqui da parede, né? O pedreiro tava aqui derrubando, ele foi ele buscar o carrinho de mão para tirar esse entulho daqui. E olha só, ali onde é a janela, a gente vai colocar a porta. E já entrou uma claridade muito boa para cá, estando apenas com a janela. E vai ficar muito bom quando a gente colocar a porta, né? Porque a porta é maior ainda. Ai, que bom. Mãe, eles vão quebrar por baixo? Vai.
Feliz, amor? Muito. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu quero no pé. Pelo menos lotação.
Vai cair esse negócio. Você tá aqui. E olha ela aí. Aí a gente fez ali uma proteção pro guarda-roupa, né? Pegamos guarda-sol. Coloquei a banda da janela ali embaixo para não respingar na porta do guarda-roupa. A chuva ela não tá muito forte de lá pra cá, não, mas ela tá vindo de lá pra cá, né? Então. Mas de qualquer forma ia acabar respingando no guarda-roupa. Então a gente fez uma proteção ali. Bom, como vocês viram aí, está chovendo. O pedreiro hoje é sábado. O pedreiro ia vir aqui hoje, só que por causa do tempo ele acabou não vindo, né? Que ele ia fazer a viga aqui da porta e a viga aqui também ó, da abertura que a gente fez, né? Da integração da sala e da cozinha e a viga daqui da porta, né? Ele ia fazer essa viga aqui porque para deixar um tempinho para secar. Para segunda-feira ele vinha aqui fazer o acabamento. Só que como hoje está chovendo, ele não veio. Colocamos aqui o guarda-sol, eu mostrei, né? Para proteger ele guarda-roupa, fizemos uma barreira. Então, o que a gente vai fazer? A gente já vai fazer a mudança dos móveis, né? Vamos pegar aqui o painel e já trazer aqui para essa parede da sala. E vamos levar as camas também lá para onde vai ser o quarto, trazer o armário da cozinha para cá e vamos levar o guarda-roupa, desmontar esse guarda-roupa, levar ele lá pro quarto também, pra gente já tá conseguindo colocar cada coisa em seu lugar aqui, né, pra gente estar organizando, porque ele vai vir, o pedreiro vai vir na segunda-feira. Aí a gente já vai fazendo o que a gente consegue fazer por aqui.
Gente, vamos lá. Vou começar aqui pelo meu quarto, que foi o ambiente que permaneceu, que não mudou, né? Só para um ponto de referência de vocês aí, que foi um ponto que não mudou, um cômodo que não mudou, então só para ter como referência, tá? Aqui, a casa tá no processo de construção, então, e eu nem arrumei casa hoje ainda não, tá? Então, tá a realidade aí. Ó, tá meu quarto. Aí, saindo do meu quarto, aqui era a cozinha. Aqui era a cozinha. Deixa aqui, Isabela tá dormindo ainda. Aqui era a cozinha, ventilador ligado, tomara que vocês consigam me ouvir. E nesse cômodo aqui onde era a cozinha, vai ser o quarto de Isabela, né? Vai ser o quarto de Isabela. Aqui nós vamos fechar uma parede ainda, né? Igual eu falei, está no processo. A gente vai fechar uma parede. Aí, aqui por enquanto tá dormindo Daniel e Isabela, né? Daniel foi pra escola, não arrumei a cama dele ainda. Enfim, gente, tô mostrando o ambiente, tá bom? Então aqui, por enquanto, tá dormindo Daniel e Isabela. Aí o guarda-roupa deles eu coloquei aqui, ó. Vindo pra cá, o banheiro permanece no mesmo lugar, né? Vindo pra cá, aqui era a sala. Lembram que aqui era a sala? Aqui era a sala e que agora tá sendo a cozinha. Aí, e a gente tá sem pia. Vamos colocar a pia ainda, estamos sem pia. Dani vai fazer a instalação aí hidráulica e elétrica, o que não vai ser muito difícil, porque quando a gente mudou pra cá, quando a gente construiu essa casa, aqui era a cozinha, né? Porque aqui era a cozinha, ali o banheiro nunca mudou de lugar, e lá era um quarto. Então, quando a gente mudou, quando a gente construiu aqui, que a gente queria assim, construir logo pra sair, pra vir pra cá logo, né? Porque a gente tava morando com a minha irmã, é uma outra história. Então, a gente queria sair de lá logo e mudar pra cá pra ter nosso cantinho, né? Então, foi uma coisa rápida que a gente fez. Aí, aqui no início era cozinha, banheiro e um quarto. Eram os cômodos que tinha. Então, aqui já foi uma cozinha, né? O que facilita aí as instalações, né? Porque, como foi Dani mesmo que fez na época, ele sabe mais ou menos onde é que tá, né? Cano, energia e tudo mais. Até porque essa parte elétrica, ele trabalha com isso também, ele já tem uma noção das coisas, né? Então, aqui ficou a cozinha. Gente, vou mostrar pra vocês agora o outro lado. Que a gente fez uma cozinha e sala integrada e a gente teve essa iluminação toda entrando na cozinha, porque a cozinha não tem janela, porque aquela parede lá é vizinho e essa parede também aqui é vizinho, então a gente teve que fazer isso, né, para estar entrando em uma ventilação e luz para a cozinha. E a gente amou. Vou mostrar para vocês aqui agora que essa daqui foi uma parede que a gente quebrou, né? Aí o pedreiro veio, quebrou a parede e tudo mais, e ele fez essa viga de sustentação, ó, para a paredinha de cima, né? Então ele teve que fazer essa viga de sustentação, ele fez ela e foi... Que dia, amor, que ele fez? Segunda-feira? Ele fez essa viga segunda-feira, hoje é quarta. Ele tá deixando o tempo aí ela secar, né? Bem, pra vir fazer o acabamento. Ele ia vir hoje, mas acabou não conseguindo vir hoje e ele vai vir amanhã. Aí, que acontece? Como ali é a porta do banheiro, aí ia ficar muito de cara assim pra sala, né? A porta do banheiro. Aí a gente pegou e aumentou essa paredinha aqui, né? A gente fez um puxadinho nessa parede pra tampar a porta ali do banheiro e deu super certo. Foi um tamanho certinho, né? Que você vê assim, ela pega a reta da parede lá da cozinha. E do lado de cá, a gente também parou por aqui, não derrubou esse pedacinho, porque aqui é a caixa de energia, ó. Então, a gente decidiu permanecer com ela, né? Aí aqui a visão daqui para fora, né? Ali onde é a porta,
onde vai ser a porta da sala era a janela do quarto dos meninos, né? Porque esse daqui era o quarto de Daniel e de Isabela, que até então a gente tava com, que era a opção mais rápida, né? E mais em conta também, era dividir o quarto dos dois no meio. Ia ser um quarto mais estreito para um e um quarto mais estreito para outro. Mas aí nessa segunda opção, que foi a que a gente está seguindo aí, a gente abriu a porta, que ali era a janela, e aqui ficou a sala, que tá uma delícia essa sala, gente, vocês têm noção. Então tá assim. Nós compramos a porta e a janela para cá, ó. Ali também, ó, vai entrar uma janela de vidro, né? O pedreiro fez o acabamento ali direitinho. E aqui é a porta. Essa porta e essa janela vai chegar terça-feira, no dia que eu retorno pro trabalho. Então, nós estamos aí... que ele quebrou aqui, eu acho que a gente já tá... eu acho que foi a 4ª noite que a gente passou, gente, com esse buraco aberto. Eu nem tô dormindo à noite direito, nem eu nem Dani. E desses 4 dias, 2 estava chovendo, dando uns toró, uns relâmpagos aqui. Aí a gente pega à noite, né, quando a gente vê que vai chover, a gente tava puxando o sofá pra cá, aí a gente fica com o rodo puxando. Aí teve uma noite que tinha... Eu peguei o guarda-sol e coloquei ali pra não... Ai, gente. Eu peguei o guarda-sol, coloquei ali, né, pra não... molhar, porque a cama de Daniel tava bem aqui, ele tava dormindo aqui. Ai, vou mostrar pra vocês, eu gravei. Ai, mas tá tão bom, assim, a gente tá amando tanto, tá... Ai, tá muito, muito legal, assim, tá uma bênção. Aí, tá, eu não falei, né, a porta vai chegar terça-feira, não lembro se eu falei. Aí a gente vai colocar a porta de vidro aqui, tá? Por que porta de vidro? Porque uma das funções, né? Trazer claridade aqui para dentro. Então, mesmo fechada, a gente consegue ter essa claridade aqui. Claro que aí a gente vai colocar uma cortina também, né? Se caso quiser mais privacidade. Por quê, gente? Por que isso? Porque ali nós temos um prédio, ó, tá vendo? Pois é. Então, vai ser... A gente vai colocar a porta de vidro, mas a gente tem que ter uma cortina aqui também para trazer mais privacidade para nós. E tá assim, né? Deixa eu voltar aqui, conversar com vocês. Então, gente, mostrei aí um pouquinho do que aconteceu, né? Espero que vocês tenham entendido. Vim aqui para finalizar esse vídeo com vocês e a gente vai continuando, né? A gente tá aqui, hoje é sexta-feira, tô esperando o pedreiro chegar para ele terminar o acabamento dessa abertura, né, da cozinha aqui para a sala. Se Deus quiser, hoje a gente finaliza esse acabamento. E amanhã a gente já vai começar ali o processo de colocar a pia ali na cozinha. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser aí, né, vai ser muito bom vir acompanhar com a gente também essa mudança aqui em casa, né? E se você não for inscrito, aí eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, tá bom? E simbora. Um beijo e até o próximo vídeo.